Toda mente filosófica conhece aquela grande obra-prima esclarecedora composta por Rafael no século XVI, a Escola de Atenas. Aqui estão Pitágoras, Diógenes, Zenão, Heráclito, Parmênides, Averroes, Carnéades e Epicuro, todos trabalhando diligentemente em seu ofício, mas caminhando acima de todos eles, como para dizer que esses dois moldaram a época, estava Platão ou apontando para cima, para seu estado perfeito, ou Duran, e o filósofo de nosso interesse, Aristóteles, estendendo a mão com palma para baixo, para trazer de volta à terra o idealismo crescente de seu mestre. Duran, e ele nasceu no ano 384 antes da Era Comum na cidade macedônia de Stagira e como se fosse guiado pela providência, o ambiente em que cresceu era rico em oportunidades para desenvolver sua mente enciclopédica. Não temos certeza da idade com que Platão acolheu o jovem imprudente, mas parece mais provável que aos 20 anos ele já tivesse começado o processo de moldagem sob o teto da academia. Se a nossa suposição estiver correta, então podemos estimar que ele permaneceu com o mestre por mais de 20 anos, e embora tivessem diferenças, o gênio de Aristóteles não passou despercebido por Platão. No ano 344, Aristóteles havia se casado com uma das mulheres mais ricas de Atenas, e em 345, estava a caminho de ser tutor de alguém que estava destinado a ser o governante do mundo conhecido. Isso revela muito do mérito de Aristóteles como estudioso se o rei da Macedônia, buscando o melhor para seu filho Alexandre, decidisse que Aristóteles se encaixaria nesse molde. Houve inicialmente uma desconexão entre o nosso filósofo e a juventude, tal como houve entre Aristóteles e Platão, embora ele acabasse por ter sucesso, pelo menos por um breve período, e Alexandre visse haver em Aristóteles uma figura semelhante a um segundo pai. Se acreditarmos nas palavras atribuídas a Alexandre por Plutarco, então embora ele tivesse recebido vida de um, o outro lhe ensinou a arte de viver. Isso durou 2 anos antes que o destino chamasse e Alexandre deixasse Aristóteles com as tarefas que trariam a ambos a imortalidade. Seria aos 53 anos que formaria a sua escola ou liceu, nomeada em homenagem ao campo atlético com o qual partilhava domínio. Era uma escola bem financiada devido ao relacionamento de Aristóteles com Alexandre. Seu foco estava mais no biológico do que apenas no resumo filosófico. Uma das grandes conquistas do liceu foi a vasta coleção zoológica de que se orgulhava, sendo a mais magnífica que o mundo conheceu no seu tempo e nos séculos seguintes. Embora a coleção que mantinha fosse vasta e sem comparação, as ferramentas de que dispunha para estudá-las dificilmente ultrapassavam as naturais de seu próprio corpo. Ele foi obrigado a marcar as horas sem relógio, a comparar graus de calor sem termômetro, a observar o céu sem telescópio e o clima sem barômetro. Édouard Zeller, essas limitações seriam aparentes pelos copiosos erros, alguns mais óbvios que outros, que estão espalhados por suas múltiplas obras. O número de obras atribuídas a Aristóteles é estimado em centenas e em algumas até 1000, não é sem motivo que ele ganharia o apelido de a Enciclopédia. Enquanto Alexandre estava conquistando o mundo conhecido através da violência, Aristóteles decidiu fazê-lo através da verdade. Na carta 12 das Cartas sobre o Inglês, de Voltaire, chega-nos uma citação dirigida a Isaac Newton, mas penso que é aplicável ao nosso filósofo e ao seu aluno. É para aquele que domina nossas mentes pela força da verdade, e não para aqueles que os escravizam pela violência, que devemos a nossa reverência. O alcance de sua realização é magnífico e pode ser separado em 4 categorias: as obras científicas, lógicas, estéticas e estritamente filosóficas. Também é relatado que ele também compôs diálogos literários, embora nenhum tenha sobrevivido até nossos dias. O que também pode ser mencionado é que muito do que atribuímos a Aristóteles são, em vez disso, obras provavelmente compostas e costuradas por estudantes e seguidores, mas podemos ter certeza de que Aristóteles é o autor espiritual de todos esses livros que levam seu nome, em que a mão pode, em alguns casos, ser a mão de outra pessoa, mas a cabeça e o coração são dele. Duran, como muitas das grandes mentes ao longo da história, Aristóteles não terminou sua vida tão felizmente quanto começou. Quando Alexandre ordenou a execução do sobrinho de Aristóteles, ele protestou. Encontrando-se tão bem-sucedido como sempre em convencer Alexandre a mudar de ideia, ele foi rejeitado e avisado de que ele também poderia ser condenado se seu protesto continuasse. Os atenienses que o cercavam também achavam o filósofo tão intolerável quanto haviam achado Sócrates. Quando Alexandre morreu repentinamente, 323 a.C.,
Esses atenienses aproveitaram a oportunidade para se livrar de Aristóteles da mesma forma que fizeram com Sócrates. Acusaram-no de blasfêmia, mais especificamente por ensinar que a oração e o sacrifício eram inúteis. Embora nossa história aqui se desvie daquela de Sócrates quando, em vez de permitir que o povo de Atenas cometesse o mesmo erro 2 vezes, ele escolheu o exílio e fugiu para Calcis. Não foi logo depois de chegar aqui que Aristóteles, sozinho e sem dúvida desapontado com o rumo dos acontecimentos, adoeceu e sem vontade de continuar morreu aqui em 322 AC. Devemos começar nossa revisão de suas contribuições acadêmicas com o campo no qual ele quase sozinho iniciou a lógica. Embora na maioria das vezes seja monótono, é provavelmente a disciplina mais importante a ser seguida no campo da filosofia, pois sem ela alguém pode ser desencaminhado por qualquer charlatão ou vendedor de óleo de cobra. Deveríamos começar com o trabalho de Aristóteles sobre definições, uma vez que são as definições que constituem o núcleo de qualquer argumento. Ele gostaria que separássemos cada definição em 2 partes, sendo a primeira o grupo ao qual pertence. Tomemos a palavra canino por exemplo, seu grupo pode ser o de mamífero. Em segundo lugar, devemos determinar como um canino difere dos outros membros de sua classe, como um ser humano, um gato ou um cavalo. Poderíamos dizer que os caninos tendem a ser animais esguios e de pernas longas que latem, uivam ou ladram. Com isto podemos obter uma distinção clara entre um canino e outro membro da sua classe e, ao fazê-lo, chegar a uma definição comum que satisfaça cada parte participante na discussão. A seguir, talvez na mais conhecida de suas contribuições à lógica, vem o silogismo. O silogismo é um trio de proposições das quais a terceira, a conclusão, decorre da verdade concedida às 2 primeiras, se as premissas são maiores ou menores. Duran, por exemplo. Frank é um canino, os caninos têm 4 patas, portanto Frank tem 4 patas. Como pode ser visto acima, cancelando o termo comum ou canino ou de ambas as premissas e combinando os termos restantes, temos a nossa conclusão, no entanto, a dificuldade é clara, sendo que as premissas principais tomam como certo o ponto a ser provado na conclusão. Duran, pois se Frank não tem 4 patas, não é uma verdade universal que os caninos sejam animais quadrúpedes. Podemos assumir com alguma confiança que Aristóteles salientaria que esta não é uma questão de qualquer significado, pois desde que o objeto em questão tenha uma multiplicidade de características que o ligam a essa classe específica, então podemos presumir a sua pertença. Deveríamos pensar no silogismo não como uma ferramenta para descobrir uma verdade universal, mas sim para o esclarecimento da exposição e do pensamento. Duran, não pode haver dúvida de que aqui temos um homem que, através de seu próprio poder mental, iniciou uma ciência que estimularia todos aqueles que vieram depois, poucos dos quais poderiam acrescentar profundamente as diversas obras lógicas de Aristóteles. Categorias, tópicos, análises anteriores ou posteriores, proposições ou refutação sofística. Antes de uma investigação sobre a metafísica de Aristóteles, penso que é apropriado rever, mesmo que brevemente, os seus pensamentos e descobertas sobre as várias ciências da vida que ele dedicou grande parte do seu tempo a acumular. Podemos ter certeza de que antes de Aristóteles, as diversas ciências que ele observou e registrou dificilmente estavam presentes de forma organizada. Gostaria de deixar claro que não estou esquecendo Tales, que formulou a hipótese de que o Sol e as estrelas eram bolas de fogo, Empédocles, que falou da vida como a sobrevivência do mais apto, e, claro, Demócrito, que contemplou o átomo. Estou apenas afirmando que o início da ciência organizada começa aqui com estas obras, em física, sobre os céus, crescimento e decadência, meteorologia, história natural, sobre a alma, as partes dos animais, os movimentos dos animais ou a geração dos animais. Primeiro, ele nos dá um magnífico tratado de meteorologia, ele nos pinta um quadro surpreendentemente moderno do nosso ciclo hidrológico. Ao olhar para as espécies que povoam o planeta, ele acredita que sejam quase idênticas às suas antecessoras. Quando vistas em grande escala, uma ligação poderia ser formada com o início da vida na Terra, ou a natureza faz uma transição tão gradual do reino inanimado para o reino animado que as linhas fronteiriças que os separam são indistintas e duvidosas. Ele fica aquém da evolução e não acredita, como fez Empédocles, que essas pequenas variações surjam através da sobrevivência do mais apto. Ele classifica o homem como um mamífero e considera o macaco um intermediário adequado entre o homem e aqueles predecessores que vagavam pela terra de 4
A embriologia também tem sua origem em Aristóteles, ou aquele que vê as coisas crescerem desde o início, terá delas a melhor visão. Aristóteles, e embora seja verdade que Aristóteles não foi o primeiro a ter esses pensamentos, ele foi, sem dúvida, o primeiro a catalogar suas descobertas com observação e experimentos cuidadosos. Quanto aos seus erros, podemos perdoá-lo ou devemos ter em mente que as ferramentas utilizadas eram arcaicas e o corpo de conhecimento previamente estabelecido, no qual tanto confiamos hoje, estava em sua maior parte desconhecido. Quando investigamos as profundezas da metafísica de Aristóteles, encontramos dois princípios que estabelecem a base da sua cadeia de raciocínio. Essas duas coisas são forma e matéria. Podemos imaginar a forma como a necessidade e impulso internos que moldam o mero material para uma figura e propósito específicos, é a realização de uma capacidade potencial da matéria, é a soma dos poderes que residem em qualquer coisa para fazer, ser ou vir a ser. Toda matéria tem sua forma antecedente, da qual esta forma também tem seu próprio antecedente, e assim por diante até chegarmos à matéria sem forma. Talvez um exemplo ajudasse a esclarecer. Se começarmos com um homem adulto, podemos dizer que a criança é a sua forma, da qual o embrião é a sua forma, e então o óvulo é a forma disto, todos guiados e projetados internamente para se tornarem o que estavam destinados a ser. Quando chegamos à matéria sem forma, chegamos à pergunta que todas as crianças farão ao descobrirem a natureza eterna de Deus, que é, mas de onde vem essa matéria? Aristóteles responderia que a própria matéria, apenas como a possibilidade de formas futuras, pode ser eterna, embora o movimento deva ter um começo. É aqui que ele insere o motor principal imóvel, um ser de natureza infinita e incorpórea. Este ser é a força motriz dentro e fora de cada coisa individual, bem como de toda a natureza. Este Deus não tem desejos, nenhum propósito por trás de sua ação, e certamente não tem preferência pessoal pelo homem em particular, pois ele é apenas uma parte do todo, do qual Deus é o princípio vital. Para Aristóteles, a vontade é livre na medida em que podemos escolher o nosso ambiente, como os livros que lemos ou os amigos que empregamos, mas só não podemos desejar diretamente ser diferentes do que somos, ó Aristóteles. O uso de elogios e censuras, acredita ele, pressupõe, dessa forma, responsabilidade moral e livre-arbítrio. A alma, segundo Aristóteles, não é exclusiva dos seres humanos, mas está presente em todas as coisas animadas. Nas plantas, por exemplo, sua alma pode ser considerada o poder reprodutivo, enquanto no homem é o poder da razão e do pensamento. Podemos defini-lo como o princípio vital de qualquer organismo, a soma de seu poder e de seus processos. No homem existe o aspecto ativo e passivo da alma, o passivo é seu poder individual de raciocínio, enquanto o ativo chega até nós na forma de pensamento universal e é independente do corpo do homem e de características individuais, como memória e personalidade. A razão passiva morre, enquanto a razão ativa vive sem ser perturbada pela realidade, tal é a metafísica de Aristóteles. Depois de algum tempo coletando e observando o mundo natural ao seu redor, Aristóteles voltou-se para dentro, para o homem e sua perfeição. Dentro da ética de Aristóteles, Santayana nos diz que a concepção da natureza humana é perfeitamente correta, todo ideal tem uma base natural e tudo que é natural tem um desenvolvimento ideal. A felicidade, para começar, era o objetivo final da conduta humana, escolhemos a felicidade por si mesma, e nunca com vista a algo mais, enquanto escolhemos honra, prazer, intelecto. Porque acreditamos que através deles seremos felizes. Aristóteles, e isto é obviamente óbvio, e sua revelação não faria nada pelo homem sem um caminho claro para sua realização, e isso é o que sua ética se esforçou para esclarecer e resolver. O caminho mais claro era aquele que separava o homem dos animais inferiores, o pensamento claro e racional. A razão do homem é a chave para a felicidade, com as ferramentas do julgamento claro e do autocontrole, ele pode ascender das próprias favelas às alturas que convém ao indivíduo racional. O meio-termo é um método pelo qual a razão correta é adquirida. O meio-termo é aquela qualidade de caráter que atende às circunstâncias particulares de cada situação. A matemática é simples, aquele que tem em excesso o que é necessário para enfrentar a situação e aquele que tem muito pouco para enfrentar a situação são ambos igualmente defeituosos, é aquele que tem a quantidade certa no momento certo que alcança a excelência. Não importa o que possa ser resolvido sem paciência e prática diligente, a excelência só é conquistada através do desenvolvimento de hábitos corretos.
Em outras palavras, a virtude não pode ser obtida através de alguns grandes feitos, mas deve ser algo cultivado através da consistência das ações corretas de alguém. O homem bom é uma obra da alma no caminho da excelência em uma vida completa. Pois assim como não é uma andorinha ou um belo dia que faz a primavera, também não é um dia ou um curto período de tempo que torna um homem abençoado e feliz. Aristóteles, os bens materiais e externos também devem ser adquiridos para que alguém seja chamado de feliz. É preciso primeiro ter o necessário, a felicidade é difícil quando se é pobre e passa fome. Outra coisa importante para a busca da felicidade por parte do homem sábio é a amizade. A amizade é algo que exige duração e igualdade, ou não devemos pensar na amizade como algo a ser conquistado ou comprado facilmente, e devemos suspeitar daqueles que se vangloriam de ter inúmeros amigos. Mas não devemos esquecer que a felicidade é algo que vem de dentro, e nenhuma quantidade de bens materiais seria suficiente para tornar um indivíduo feliz sem o desenvolvimento do conhecimento e da razão correta. A operação do intelecto não visa nenhum fim além de si mesmo e encontra o prazer que o estimula a continuar a operar, e uma vez que os atributos de autossuficiência, incansabilidade e capacidade de descanso claramente pertencem a esta ocupação, nela deve residir a felicidade perfeita. Aristóteles, em suma, o sábio de Aristóteles é feliz na solidão, não encontrando prazer em falar sem um bom motivo. Na verdade, ele não encontra prazer significativo em nada, nem sente tensão mental indevida devido aos seus infortúnios. Ele não é ostentoso em nada e tem um caráter nivelado que não sente veemência nem reverência. Se a morte chama, ele fica de bom ânimo e entende que a vida, em algumas circunstâncias, não vale a pena ser vivida. Tal como muitos de nós, os ideais políticos de Aristóteles foram fortemente moldados pelas circunstâncias da sua vida e, claro, pelo ambiente que ele criou. Eram tempos difíceis e com a ascensão e queda de Alexandre o clima político era como se mudasse a cada estação. Podemos dizer com segurança que a tendência do seu pensamento político era completamente conservadora, tal como o seu mestre, ele também estava bem familiarizado com o desastre que foi a experiência política ateniense da democracia. Ele acreditava que a mudança nas estruturas fundamentais que sustentam a sociedade, embora bem intencionada, será quase certamente em detrimento dos envolvidos e da geração suficientemente infeliz para acompanhar o seu erro. Ele deu o máximo valor aos costumes e tradições sociais, e alterá-los ou perturbá-los, pensou ele, teria um efeito igual ao enfraquecer a essência mais íntima de toda lei, qualquer que seja. Aristóteles, por esta razão, ele acredita que a revolução é um método destrutivo de transformação que, embora obtenha algum sucesso em áreas sobrinhas, tem o custo de uma destruição não intencional. Como se diz, o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções perdidas ao longo do caminho. Em suma, não deveríamos descartar tão rapidamente os costumes que a história julgou dignos de perpetuação sem contemplação estrita e julgamento árduo. Ele se opôs ao comunismo afirmando que aquilo que é comum ao maior número recebe menos atenção. Todo mundo pensa principalmente em seu próprio interesse, e quase nunca no interesse público. Ele não é tão ingênuo para acreditar que todos serão amigos de todos e entende que os males do Estado não são o resultado de riqueza e propriedade acumuladas, mas surgem de outra fonte, a maldade da natureza humana. Na sua opinião, os inferiores deveriam ser governados pelos seus superiores, nenhuma quantidade de comunismo seria suficiente para criar igualdade entre os desiguais. A monarquia, se o poder for conferido aos mais virtuosos, como em Roma sob Marco Aurélio, tem potencial para se tornar o melhor dos governos. Mas, como a história tem mostrado, este não é normalmente o caso e o poder acaba por cair nas mãos do maior adulador, um vendedor de óleo de cobra rico em retórica, mas pobre em ação. O destino da monarquia é sublinhado pela famosa citação de Lord Acton: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Grandes homens são quase sempre homens maus. A aristocracia tem muitos benefícios e é uma forma de governo muito superior à sua antecessora, a monarquia. Um governo governado pelos cidadãos mais sábios e honrados, livre da força destrutiva de muitos que votam com zelo desinformado no maior déspota que lhes diz o que querem ouvir.
Pelo menos isso é o que um aristocrático utópico diria da aristocracia, mas Aristóteles sabia muito bem que todas as aristocracias estavam destinadas ao destino inevitável de se degradarem em plutocracias governadas pelos ricos, e onde o dinheiro supera a capacidade, não pode haver verdadeira aristocracia, uma vez que a classe dominante plutocrática será derrubada pelo cidadão comum em favor da democracia. O amor ao ganho nas classes dominantes tende constantemente a diminuir o seu número, e assim a fortalecer as massas, que no final se voltam contra os seus senhores e estabelecem democracias. Aristóteles, como todas as políticas, a democracia também tem seus benefícios e riscos únicos. Ele acha que tem a vantagem de ser menos corruptível com a lógica simples de que os muitos são mais incorruptíveis que os poucos. Mas a sua falha fatal é que surge da noção de que aqueles que são iguais num aspecto são iguais em todos os aspectos. Aristóteles, quem busca a igualdade entre os desiguais, busca o absurdo. Spinoza, agora que todas as formas de política popular receberam o devido tratamento aristotélico, que qualidades ele acha que contribuem para a maior probabilidade de sucesso no governo? O nosso Estado será comparado ao de um governo constitucional, não é o melhor, mas é o melhor que o cidadão comum pode ser convencido a aceitar de bom grado. Primeiro, devemos começar por ter em mente uma vida que a maioria será capaz de partilhar, e uma forma de governo que os estados em geral possam alcançar. Aristóteles, ele começa abrindo o caminho para cargos políticos para todos aqueles que demonstram aptidão. Nenhum cidadão que não tenha demonstrado a habilidade necessária para ocupar um cargo terá permissão para alcançá-lo. E embora nem todos sejam bem-vindos no teatro político, estarão presentes para ajudar a determinar o fim pelo qual estes indivíduos qualificados devem lutar. A educação estará na frente e no centro do nosso governo. O que mais contribui para a permanência das constituições é a adaptação da educação à forma de governo. O cidadão deve ser moldado à forma de governo sob a qual vive. Aristóteles, as leis fornecidas pelo governo serão estritamente inculcadas para que cada cidadão lhes preste atenção. Um cidadão que não respeita a lei do país é um cidadão condenado à tirania, pois as pessoas não tolerarão por muito tempo o caos intolerável associado com ilegalidade. Para garantir a qualidade e a quantidade adequadas da população, imitando a República de Platão, o Estado será o casamenteiro para que os melhores possam estar com os melhores. Ele acredita que as mulheres estão deslocadas no teatro político e têm sido por muitos acusadas de misoginia. Esta pode ser a origem daquelas inúmeras pinturas de Aristóteles sendo embaraçosamente montadas por Filis, a amante de Alexandre, para satisfazer a própria luxúria do filósofo. Poderíamos suspeitar que isto provavelmente significaria que o homem que acredita que as mulheres estão abaixo dele está agora abaixo delas, mas podemos dar-lhe que ele considerava igualmente a felicidade de todos os povos na sua ética. O seu legado e influência foram quase incomparáveis na história da filosofia europeia, tanto que desviar-se do seu pensamento durante a Idade Média teria sido recebido com animosidade e ridículo. Seu reinado de mais de um milênio de história intelectual só chegou ao fim com a irreverência audaciosa de Occam e Ramus, a ciência experimental de Roger Bacon e a filosofia inovadora de Francis Bacon. Durand, o crítico, apontará que Aristóteles está repleto de erros e hipóteses míopes, mas devemos lembrar que ele foi em grande parte um produto de seu ambiente, o que significa que as ferramentas à sua disposição eram quase nenhumas e o conhecimento em que confiamos hoje estava quase ausente. Devemos reconhecer a grandeza do seu feito e prestar os nossos respeitos ao seu lugar de direito no santuário das grandes mentes. Como sempre, obrigado por conversar sobre filosofia comigo, até a próxima.